O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos fala do que é a obra humana e do que é a obra de Deus, e num aspecto muito específico, que é a religião, porque os homens tentam também se salvar pelas próprias forças e erguer um monumento a Deus, que no fundo é um monumento à sua própria soberba. Vejam o que aconteceu com o povo de Israel, conforme a primeira leitura que a gente escutou. Cada vez aquele povo foi se paganizando mais, foram deixando a aliança com Deus e se paganizando, e porque foram imitando os costumes dos pagãos, foram adorando deuses falsos, mas também porque foram tratando o rei de Israel como se ele fosse um deus pagão. Como é que os deuses pagãos eram tratados? Como um comércio. Eu te dou um cabrito e você me faz ter uma boa viagem. Eu te dou um boi e você me dá riqueza. Eu te dou uma ovelha e você cega os olhos dos meus inimigos. Então, o comércio com Deus. Deus, por boca dos profetas, se mostra extremamente desgostoso e irado e enojado com aqueles sacrifícios feitos sem a aliança, ou seja, não sendo fiéis a Deus, não cumprindo os mandamentos que são o sinal da aliança com Deus. E por isso os profetas anunciaram que se o povo não se convertesse, começando pelos sacerdotes, todo aquele reino que eles tinham construído, todo aquele templo que eles tinham construído, tudo iria acabar, tudo iria ruir, tudo iria ser destruído. E realmente foi isso que aconteceu. Veio Nabucodonosor com as suas tropas e incendiaram o templo, arrasaram Jerusalém e levaram os filhos de Israel cativos para o reino da Babilônia. E lá eles cantaram essa canção triste que a gente também cantou nos Salmos. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos, chorávamos com saudade de Sião.
Os nossos guardas mandavam que nós cantássemos os cânticos que nós cantávamos no templo, que nós cantávamos em Jerusalém. E nós, ao contrário, penduramos as nossas harpas junto dos salgueiros, à beira do rio. Como é que nós vamos cantar os cantos de Sião, os cantos de Jerusalém numa terra estrangeira? Esse é o final de uma religião construída pelas mãos humanas, né, e colocando a confiança na obra humana. Tudo isso, irmãos e irmãs, que aconteceu com o reino de Israel e com a religião de Israel, também acontece quando nós colocamos a ênfase, quando a gente coloca o acento nas nossas próprias obras. De fato, nós acabamos construindo uma igreja que é a cara do mundo. É um grande império, um estado paralelo, com os seus poderes, com as suas propriedades, com as suas riquezas, com a sua organização. Nunca a igreja foi tão organizada como é hoje. Reuniões sem fim, organogramas, programas, planos pastorais de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. Então, nós realmente funcionamos como uma grande empresa, usamos os métodos das empresas, o marketing, a análise de mercado, a análise da empresa, qual a nossa missão, a nossa visão, os nossos oportunidades, riscos, etc. Né? Então, todas as mesmas coisas que se fazem nas grandes empresas. E nós esquecemos o básico do cristianismo. E por isso, o resultado a gente vê entre um cristão, entre um católico e um pagão, não tem diferença nenhuma. Temos a mesma mentalidade, nos divertimos com as mesmas coisas, bebemos na mesma quantidade, falamos os mesmos palavrões, vestimos as mesmas roupas, temos os mesmos projetos, os mesmos sonhos que envolvem sempre os bens desse mundo, riquezas, glória, fama, etc. Então, nossa mentalidade é a mesma. E nós também tratamos o nosso Deus como um Deus pagão, porque realizamos os sacramentos na igreja com mentalidade pagã, como se fossem meros ritos, meros protocolos sem sentido. Quando o casal vem no casamento, eles juram diante de Deus e da igreja que vão ficar unidos para sempre, mas no coração deles está dito, se der certo, se não der certo, a gente parte para outra coisa. Né? E então fingem que estão jurando que é para sempre, o padre finge que acredita, todo mundo finge que acredita, e aquilo vira um grande fingimento. Quando os pais vêm trazer a criança para batizar, eles fingem que vão educar ela na fé cristã, que eles mesmos não têm. Os padrinhos também prometem a mesma coisa, que também é mentira. E o padre finge que acredita. Quando as crianças vêm comungar, todo mundo finge que elas estão preparadas e sabem o que é a Eucaristia que elas estão recebendo. Mas o padre sabe que não, mas ele também finge que elas estão preparadas. Todo mundo finge. E aí a gente cria uma religião que é um grande teatro, que é uma grande representação, que é uma grande falsidade, que é uma grande hipocrisia. Por quê? Porque tudo está centrado na nossa obra, o que nós fazemos. E muitas vezes as pessoas querem remediar isso ainda com mais moralismo, né? No sentido de acentuar mais ainda as nossas obras. Então a gente só escuta a palavra compromisso.
em todos os documentos que a gente realiza, com todos, os nossos planos, aparece por toda parte empenho, compromisso, a nossa missão, o que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer o outro. E nunca se fala da origem de tudo, que é o dom. E, no entanto, todo o Novo Testamento nos fala disso. Olha, você não pode se salvar. A tua religião não pode te salvar. Quem te salva é Jesus Cristo. E Ele nos dá uma vida nova. E manifesta essa vida nova que Ele nos deu por meio dos sacramentos que nós recebemos. Quando nós somos incorporados a Cristo pelo batismo, nos alimentamos dele pela Eucaristia, deixamos que o Espírito Santo nos mova pelo crisma que nós recebemos, nós vivemos mergulhados em Deus e isso é dom dele. Quem de nós pode dizer que comprou os sacramentos? Os sacramentos não têm preço, eles são dom de Deus. Quem é que pode dizer que comprou, que pagou, que mereceu a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão? É tudo obra dele. São Paulo deixa muito claro, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que vós sois salvos. Então, Deus nos ressuscitou com Cristo. Vejam que Ele não diz, Deus vai nos ressuscitar com Cristo. Ele já nos ressuscitou com Cristo. E de novo, nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Não é que um dia, depois da nossa morte, se a gente se comportar bem, e se a gente merecer, nós vamos sentar nos céus. Não, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez sentar no céu. Tudo é obra dEle, tudo é graça dEle, tudo é dom dEle, sem mérito nenhum da nossa parte. A única coisa que nós temos para apresentar diante de Deus são os nossos pecados. Depois, ainda por cima, São Paulo diz, é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão, ou seja, de forma antecipada, para que nós as praticássemos. Então, as nossas obras, elas vêm do Espírito Santo que mora em nós e que nos move. Então, tudo é dom, até as obras boas que a gente faz, a origem delas é o dom de Deus em nós, é o Espírito Santo derramado em nós. Então, irmãos e irmãs, aqui a gente deve contemplar o que nós fizemos, o que nós fizemos e o que Cristo realiza em nós, qual é a nossa obra e qual é a obra de Deus, e deixar que, de novo, essa água viva que nós recebemos no nosso batismo corra dentro do nosso coração, nos purifique das nossas obras de orgulho, de soberba, nos façam entender que tudo é graça. A frase preferida de todos os santos, tudo é graça. E nos leva de novo a mergulhar na graça de Deus e anunciar a graça, a misericórdia, o perdão, a bondade infinita de Cristo, que nos amou tanto, que veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos salvar.